E aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Iribarne e você está no Filodoxia no episódio 2 da série Iribarne Convida com o meu amigo Kim Abreu. A gente agora vai discutir uma correlação mais direta entre os temas de esquecimento, culpa e ressentimento em Nietzsche, fazendo um contraponto com o episódio de Black Mirror, Toda a História da Sua Vida, episódio 3 da primeira temporada. Esse é o segundo episódio da série Iribarne Convida com Kim Abreu. Se você por acaso não viu o primeiro episódio, é só clicar aqui no card que o primeiro episódio já está no canal. Nesse primeiro episódio é um pouco mais centrado na filosofia de Nietzsche, tranquilo? Para você poder entender o debate que se segue. Nesse segundo episódio vamos discutir Nietzsche, o esquecimento, o ressentimento e a culpa, relacionando com Black Mirror, e no terceiro episódio nós vamos discutir os mesmos temas em Nietzsche, tendo como contraponto o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. E para começar, não esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no Filodoxia. Roda a vinheta! A gente vai continuar falando de Nietzsche, fazendo analogia com o próprio episódio de Black Mirror, beleza? You know, half the organic memories you have are junk. Just not trustworthy. Nesse episódio, acompanha a história de um desses sujeitos que vive nessa sociedade onde já há um mecanismo, um dispositivo, conforme a gente está vendo aqui, ligado ao cérebro do sujeito, onde você tem uma lente de contato que é possível e grava ao vivo, em tempo real, e vai armazenando toda a sua vida. A primeira cena do episódio é uma entrevista de emprego, onde o nosso personagem principal ele fica tentando, logo que ele sai dessa entrevista de emprego, achar sinais dos seus entrevistadores se ele passou ou não na entrevista de emprego. Lembrando mais uma vez que este vídeo contém spoilers. E aí, Kim, voltando agora para o objeto do próprio vídeo, junto com Nietzsche, o que você gostaria de destacar num primeiro momento assim? Bom, vamos começar pela entrevista de emprego. Pode ser. Que é o início do episódio. Uhum. É uma companhia de advocacia. Sim. Que tem, se vocês repararem, atrás do Liam Foxwell, do personagem, atrás dele tem uma placa, não sei quantos casos vencidos. Sim. Se gabando de que, então, na verdade, o objetivo ali é ganhar os casos e não fazer justiça. Não justiça ou a verdade. Olha o sofisma aí. E um dia a gente faz advogado diabo, tá? Só pra, já que você já pensou em advogado diabo. Como você falou, é proposto um novo escritório e onde vai haver uma nova causa, que eles vão começar a trabalhar em cima dela, que é filhos insatisfeitos com os pais, que culpam a falta de sucesso atual em traumas passados. Tá? Te lembra alguma coisa? Te lembra você mesmo? Olha lá, hein? Para de transferir, isso é má fé, lembra de Sartre, hein? A culpa é tua, hein? Tu que não quis estudar, hein? Tu que quis colar, hein? Não é culpa do teu pai e da tua mãe, não. Pelo menos não só deles. Então são litígios de filhos contra pais, que os filhos vão culpar os pais pela ausência de sucesso profissional, porque eles não foram carinhosos, não tiveram um afeto. Então, ao ouvir isso, Liam Foxwell questiona a empresa. Vocês estão bem com isso ética e moralmente? Ele pergunta. E ele recebe uma resposta seca. Sim. Então você já vê que ele está num dilema moral e ético na empresa. E ele é perguntado: você tem alguma coisa na sua mente? A empresa está passando por reformulações, né? Isso, ele está numa entrevista para ver se ele vai ficar nessa nova reestruturação, se ele é interessante para a empresa e tal. E vai haver uma investigação nas memórias dele. Sim. E aí o chefe lá pergunta: vai ter alguma coisa que a gente vai precisar? Você vai precisar apagar muitas memórias? E se fosse investigação de memória, meu pai? Hein? Então é bem assustador, né? Pensar extremamente assustador. Uma invasão desse tipo na sua privacidade. Não que o Google e o tio Zuckerberg não façam isso com o nosso Facebook e com o nosso Google, né? Que a gente está logado o tempo inteiro. Quando o aplicativo é de graça, você é o produto. Não esqueça disso, é sabedoria, é vida, tá? Se liga nessa. Vamos para a parte mais afetiva do episódio, que é a questão da traição, não traição, que é o ponto principal do episódio. Então, como você falou, existe esse dispositivo colocado atrás da orelha que você pode acessar qualquer imagem, um backup, né? Você acessa qualquer imagem. Então ele vai numa festa, né, de amigos e vê a mulher dele conversando. Ele já parece não estar bem no relacionamento. Vê ela conversando com o cara e rindo, né? Muito feliz. Então ele fica suspeito de que ela possa estar
dando mole para ele. Então eles vão estar no jantar lá e tem uma menina que vai se relacionar com esse personagem que estava conversando com a mulher dele, o garanhão, o solteirão lá, né? O divertidão, o divertidão, Sim. que não acredita em relacionamentos estáveis, né? E essa menina, ela arrancou, aparentemente. Na verdade, ela disse que foi assaltada. Sim. E foi arrancado dela. Mas você vê que a marca é bem feia. Não parece que foi assaltada. Parece que foi ela que tirou. Sim. Na verdade, depois eu fiquei pensando nisso. É o único personagem que o episódio nos apresenta que não tem um implante. Eu acho que eles tratam na tradução em português como o implante, não tem um implante. Todo mundo tem e ela é meio vista como um pária, como uma menor, né? Como alguém marginal. Como assim você não tem um celular? Como assim você não tem Facebook? Você não tem Facebook, não tem Insta? Né, Kim? Cadê o teu Facebook? Cadê o Insta? Ele rompeu com a sociedade, não dá. Como é que ele vai compartilhar o vídeo? Gente, não vai rolar isso. Só no WhatsApp, só para os mais chegados. Só para os mais íntimos, os mais chegados. Mas é legal também chamar a atenção que ele, na mesma hora que ele suspeita, durante a festa ele já aumenta o som, ele já consegue aumentar o som, a resolução da imagem, rever o sorriso dela. Sim. E ele não deixa pra depois, ele fica na dúvida e ele tira a dúvida, entre aspas, ele tira a dúvida na hora, né? Mas ele ainda vai tentar tirar mais, fazer uma investigação completamente, uma dissecação, né, da história toda. E onde é que entra Nietzsche nesse contexto? Como é que a gente coloca ele dentro desse personagem? Bom, primeiro, esse episódio veio depois do Brilho Eterno de Homem Sem Lembrança. Sim. E já traz Nietzsche, claramente. A inspiração do Tem duas frases dele. Tem duas frases. Na verdade, é uma frase, aforismo 271, Além do Bem e do Mal. Que isso, hein? Aforismo 271. Você tá pensando que eu vou trazer qualquer um aqui? Peguei na rua assim, vem falar de Nietzsche? Não, meu amigo, o bagulho aqui é sério. Vamos falar sério. Então, ele fala dos bem-aventurados, aqueles que conseguem esquecer e dar conta das coisas que incomodam, né? Sim. Então, aqueles que têm a capacidade de esquecer. Isso inspira o Brilho Eterno de Homem Sem Lembrança e com certeza inspira o Black Mirror. Então, o contexto em que Nietzsche pode contribuir para isso é a questão de lidar com as memórias difíceis e dolorosas da vida. Como lidar com isso? Como? Colocando um implante, arrancando o implante, né? Tomando uma injeção, tomando uma droga. Né? Hoje em dia já tá para sair. Essa personagem que diz que sofreu um assalto, ou que a gente está aqui especulando que ela mesma tenha retirado o implante, ela estaria numa espécie de caminho para esse esquecimento ativo? Com certeza, com certeza. Ela quer viver o momento. Ela não quer ficar presa ao passado. Nesse dispositivo você fica preso, você está na mão ali, o tempo você pode acessar a qualquer momento, entendeu? Então na verdade ela está buscando uma nova forma de vida, né? Viver diferente do que a sociedade está conduzindo ela a viver. O engraçado dessa personagem, assim, que é bastante curioso, assim, ela é muito importante na narrativa, até por o desfecho do episódio, que a gente já sabe que ele vai atentar contra si, no sentido da remoção do implante. Você está falando no final do episódio? Já falei, que vai ter spoiler, desculpa se vai ter spoiler. Você está falando que ele arranca? Eu estou falando que ele arranca, Se você se preocupa, se você não percebeu que aqui tem spoiler, então essa mensagem é para você. Foda-se, 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 foda-se. Voltando. Essa personagem é curioso a gente pensar assim que algo que me ocorreu agora todo mundo tem um controle pequenininho na mão para acessar o dispositivo a hora que quiser, quando quiser. Ela retira o seu dispositivo ou é furtada, tanto faz, e ela não tem o controle físico que eles têm, porque ela removeu o implante ou perdeu esse implante, mas ao mesmo tempo ela começa a ter o controle. É o que a gente estava falando do esquecimento ativo. O que em Nietzsche, por exemplo, o que levaria uma pessoa a tomar uma atitude como ela tomou? Porque ela sabe que ela vai ser um pária, ela sabe que ela vai ficar à margem, como se fosse uma espécie de anticristo, ou no sentido de que, olha, não quero você aqui, você não é bem-vindo, porque você me lembra que eu dependo de alguma coisa.
ou que eu estou amarrado em alguma coisa ou em alguma moral, a presença dela incomoda. É igual a presença de alguém que não bebe numa mesa em que todo mundo bebe. E como é que o Nietzsche fala de alguma coisa de, como Heidegger fala, ou outros, não que Nietzsche seja, mas os existencialistas falam da angústia, do desespero, que seria um catapultador para que você tome o controle? Que Nietzsche... você falou agora, pegando pelo final, ele diz, por exemplo, que aproveitou das doenças que ele tinha. Nós sabemos que tinha problema de visão grave, dores de cabeça absurdas, ele ficava semanas de cama, né? Com dores estomacais que influenciam até o seu próprio escrito, né? A vida influenciando a obra. Então ele utiliza dessa doença para se fortalecer. Tá? É o remédio ruim, é um remédio verdadeiro, porque, segundo Nietzsche, esses remédios artificiais da tecnologia ou até mesmo farmacêuticos seriam remédios falsos, assim como o remédio da religião. São pseudo-remédios, não são antídotos verdadeiros para a doença. Então tem esse aspecto da doença como um catalisador, né, para mais vida, mais felicidade, né? E a outra é que o Nietzsche não é politicamente correto. Então, a pergunta se nós todos temos essa capacidade, o que você acha que o Nietzsche responderia? Não, nós todos, otimista, todos nós, só o super-homem, só o Ubermensch. Tá? Só o Ubermensch. Então, só o Ubermensch. E ele é um dos poucos que tem na época dele essa capacidade. Então ele acredita que há uma predisposição natural da pessoa. A pessoa tem que já ser sã por natureza. É complicado, é um aspecto complicado do Nietzsche. Mas hoje a gente pode interpretar ele como todo mundo podendo fazer isso, né? E essa menina teria, por exemplo, essa personagem teria uma força maior do que os outros. Mas você vê que o nosso personagem acabou criando essa força que aparentemente ele não tinha. Sim. Né? No final ele vai e arranca. Se a gente tem a capacidade de fortalecer a memória com exercícios de memória, tá? Ou exigências sociais, também, que é uma forma de você estar exercitando. Sim. Então te exigindo que você memorize. Você pode fazer o contrário. Tá? Entendi. Indo aí para a questão central do episódio, que é a infidelidade, ou melhor, não é nem a infidelidade. A infidelidade a gente descobre que ela acontece depois, né? É a suspeita de infidelidade. É muito mais por aí, é muito mais a neurose, é muito mais a dúvida do sujeito. É claro que o episódio a gente está trazendo isso para uma relação mais de microcosmos, que é a relação afetiva. A gente já viu que em Nietzsche isso pode ser expandido para todo um conjunto de normas e uma cultura como um todo, como por exemplo a cultura judaica, a cultura cristã, no sentido da culpa e do ressentimento. Qual é o dano de você arquivar coisas? Porque a gente sabe que a esposa faz isso, né? Ela não quer deletar, ou ela quer deletar porque sabe que ele vai acessar o arquivo e vai ver que ela fez sexo com aquele cara na cama deles, etc, etc. Mas a gente faz muito isso, a gente... Não quero pegar outros pensadores, mas você já lembra logo de Freud, da psicanálise, etc, de que você guarda coisas num lugar que é só seu, que você não quer que os outros tenham acesso, é uma espécie de eu íntimo. Nietzsche fala alguma coisa sobre isso, dessa questão de você... esse não esquecimento, mas no sentido da sua identidade e tal, ou ele fala que realmente é preciso ser como as metamorfoses do espírito, como a criança mesmo. Só é capaz de criar, ter uma força, uma vontade de potência criativa, essa criança que é resetada todo dia quando acorda. É isso? Teria que ser assim? Pergunta difícil. Ele não diz nada sobre esse eu íntimo, apesar de falar de inconsciente. Ele e Schopenhauer são precursores do Freud nesse sentido. O Freud só não admite a sua influência em Nietzsche por conta do histórico do nazifascismo e da irmã do Nietzsche. Pegava mal um judeu falar que se inspirou em Nietzsche, que, enfim... Mais se inspirou. Mais se inspirou. Então, a grande questão é, eu preciso viver o presente. Com toda a intensidade, porque é a única coisa segura que eu tenho.
Tá? O passado já passou, né? Não é minha vida o passado. Né? O presente é o que eu tenho nas mãos, o futuro também eu não tenho. Todavia, é importante a gente lembrar que é importante o passado. Algumas coisas são boas de se lembrar e são importantes. O Nietzsche não está dizendo, esqueça todo o seu passado, jogue fora todo o seu passado. É igual um outro filme que a gente pode discutir, trazer aqui rapidamente, é o Oblivion. É o há muito esquecido, o Oblivion, que eu sou o que eu penso que sou, eu sou o que disseram que eu sou o que fizeram de mim, o que eu sou? E tem um papel de memória. Eu sou o que eu me lembro, eu sou os lugares por onde eu passei, as pessoas que perpassaram por mim, os afetos que me construíram. Então não dá pra também você ficar naquele... Tem um transtorno que aparece também no outro filme com a Adam Sandler, que o cara tem perda da memória recente 10 segundos. Oi fulano, oi fulano, oi fulano. Não dá, também não tem como. Isso é uma interpretação rasteira do esquecimento do Nietzsche. Né? O que o Nietzsche fala, por exemplo, em Zaratustra é: transforme aquilo que foi, entre aspas, num eu quis que fosse e no assim eu quererei que fosse. Parou tudo! É muito simples. Já buguei! Para! Meu Deus do céu! Repete a frase, vamos nessa. Qual é a situação? O Nietzsche, ele compara o esse foi, entre aspas, a uma pedra indigerível, a um escolho, algo que não deixa você andar para frente, que te atrapalha. Então o foi em Nietzsche, o tal do passado que é preciso esquecer, são coisas que te atrapalham a viver o presente, não é tudo, entendeu? Então quando ele diz transformar o foi em um assim eu quis que fosse, ele está querendo dizer, aceite. Mas é mais do que aceite ainda, porque aceite dá uma coisa cristã. Passiva. Não, aceita que Deus quis assim. Não é isso, tá? É afirmar. Melhor do que aceitar é afirmar aquilo que foi. Em vez de botar a culpa nos outros ou em si mesmo, numa lembrança passada, aceita que você quis que fosse assim, daquela maneira. Para de culpar os outros, para de culpar a si mesmo e afirma, eu quis que assim fosse. É assim que ocorre a libertação. Para quem quer saber, como eu vou fazer então para esquecer ativamente? É essa única explicação que o Nietzsche dá, tá? Não tem outra. E no assim eu quererei. Por quê? Porque tem a questão do eterno retorno. Sim. Tá? Que é eu afirmar um instante, agora, aquilo que está acontecendo aqui agora, para toda a eternidade. Ou seja, eu vou agir agora para que isso se perpetue durante toda a eternidade. Então vou dar o meu máximo para eu não me arrepender depois. Beleza, muito bom. E falando, para fechar então, do final do episódio, o que você pode trazer pra gente assim da decisão do personagem que ele rompe o relacionamento, né? A esposa dele com o filho acabam saindo de casa, ele acaba ficando numa casa vazia e ele decide não viver mais no mundo real, ele decide viver na memória. Hello, Stinky. Barrel green. Green? Isso é muito metafórico e assustador ao mesmo tempo, né? Eu não vou ser hipócrita e dizer pra você que eu não faria o que ele fez. Sim. Eu acho que tendo esses instrumentos e sendo criado na cultura que eu fui, talvez eu fizesse exatamente o que ele fez. Ele decide viver no ressentimento, vou até colocar assim. Ele decide viver no ressentimento. Ele tenta beber para esquecer e só piora, né? Sim. Porque não é um remédio adequado. Beber te dá uma embriaguez dionisíaca, né? Sim. Que faz você esquecer Okay. no momento, entendeu? Porque muitas pessoas acham que o tempo vai curar todas as feridas, mas você pode passar 30, 50 anos e não curar a ferida. É isso que eu acho tão interessante. Que Cure essa ferida no seu coração. Tá? Cure. Usa Nietzsche. Usa o esquecimento ativo dele. Isso.
né? Apesar dele dar na nossa cara se a gente falasse, se ele visse esse vídeo, use Nietzsche como se fosse um fármaco, como se fosse psicologia barata, autoajuda. Dá pra usar Nietzsche. Mas voltando pra gente. Então, eu acho que o Nietzsche nos convida a não agir como o Liam Foxwell agiu, tá? E se ela traiu, que traiu, entendeu? Eu não quero ficar investigando, achando a verdade, o fundo da consciência dela, tentar extrair isso é completamente anti-nietzscheano. É o que... Não que Nietzsche não fosse ressentido, ele era ressentido. Wagner que o diga, né? Te acusa Nietzsche de ser ressentido também. Shame on you. Shame on you. Mas aí que tá, o Nietzsche não quer propor uma solução fantástica, né, para o problema. Ele quer um convite, ele dá uma saída para você não precisar usar remédios metafísicos, religiosos, tá, como Deus, etc. O nada, nirvana, sei lá, qualquer coisa. Ou remédios farmacológicos ou tecnológicos. No nosso caso. Não deixam de ser muletas que tiram a autonomia do sujeito, né? Falando num termo assim bem iluminista, né? Bem kantiano, apesar de Nietzsche não gostar de Kant. Desculpa aí, mas a coisa dessa vontade de potência, dessa energia criativa, desse eu dionisíaco, dessa criança, das metamorfoses do espírito, nada mais é, ao meu ver, me corrija por favor se eu estiver errado, a ideia de que seja aquela frase do Nelson Mandela, olha a salada, Nietzsche, desculpa Nietzsche, seja capitão da sua própria nau e afirme o seu destino. Ele tem um conceito de cultivo de ser, um cultivar diariamente. Não é fácil, ele diz, não é fácil se abandonar de Deus, dos remédios metafísicos. Você vai rezar um Pai Nosso de vez em quando. Você tá entendendo, querido? Na prova, né? O Nietzsche faz isso. Você vai falar, ô meu Deus, mesmo você não acreditando, né? Me ajuda, ô meu pai! O que é muito difícil, né? Mas é o convite que ele faz a você, como você falou, a autonomia da vontade, né? Você ter mais vontade do que razão, mais instinto do que alma. Porque senão fica muito iluminista, muito kantiano. Bom, gente, então foi isso. Essa foi a primeira parte. Do vídeo tratando sobre o esquecimento em Nietzsche, nos utilizando de uma análise mais filosófica, de uma análise mais crítica, que pretensão a nossa, né? De Black Mirror. Assine o canal, curta esse vídeo, se inscreva no Filodoxia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Kim. Abraço. Abraço. Valeu.